Hoje o assunto é bem legal, 5 decretos que a gente deve eliminar da nossa vida se a gente quer ter aí, no mínimo, paz interior. Mas aqui está relacionado também a sucesso, está relacionado também a criar, né? A gente cria a nossa realidade. E a gente começa a criar a nossa realidade a partir daquilo que a gente declara, decreta sobre a gente mesmo, né? Sobre quem nós somos, sobre a nossa vida, comportamento e hábito, ok? Eu não vou enrolar, então eu já vou direto para os decretos. E aqui, cada decreto, eu quero que você que está assistindo ao vivo, ou você que vai assistir na gravação, a maioria das pessoas acabam assistindo mais tarde, por conta do tempo também, eu acredito. Mas o importante aqui é que você leve isso a sério e que faça, no mínimo, um questionamento. No mínimo, consulte dentro da sua mente, das informações, em que momento você já repetiu ou você ainda repete isso? Em quais circunstâncias você repete isso? Porque é assim que a gente muda a nossa vida, através da nossa avaliação, autoanálise, certo? Às vezes a gente tem um hábito, um comportamento de dizer coisas que ele é tão automático que a gente nem percebe que está falando, fazendo, pensando. A maioria das nossas repetições do dia a dia é automático, é no piloto automático. Você pensa sem saber que está pensando, você está falando sem saber que está falando, porque faz parte da sua conversa diária. Cientistas, eles falam que um adulto, uma pessoa normal adulta, tem em torno de 40 mil a 60 mil pensamentos por dia. Significa que essa mente, ela está, enquanto acordada, o tempo todo produzindo pensamentos. E nós estamos também o tempo todo falando, verbalizando. São poucos os momentos do dia em que a gente realmente está com a boca fechada. Mas mesmo nos momentos em que a gente está com a boca fechada, a nossa mente, ela continua falando através dos pensamentos. Então, esses 5 hábitos aqui, que são decretos que a gente fala, eles estão contidos nesses 40 a 60 mil pensamentos. Então, vamos lá. O que eu coloquei aqui como primeiro decreto que a maioria das pessoas cometem é dizer: eu não consigo fazer isso. Ah, eu não consigo isso. Ah, eu não consigo aquilo. Então, qual que é a autoanálise aqui? É se perguntar em quais momentos, em quais situações da minha vida eu estou decretando que eu não consigo alguma coisa, que eu não consigo fazer isso, que eu não consigo conquistar isso, que eu não consigo ir, enfim, eu não consigo. Se nós criamos a nossa realidade, ela começa exatamente nesses pontos. Porque se eu estou verbalizando que eu não consigo alguma coisa, antes disso eu já emiti vários pensamentos que fizeram com que eu verbalizasse, decretasse isso. E o que é um decreto? Um decreto é aquilo que a gente determina, é aquilo que a gente estabelece. Então, diante de uma circunstância da sua vida que você gostaria de fazer alguma coisa, que você gostaria de ser alguma coisa, que você gostaria, que você tem esse desejo, mas que você decreta: eu não consigo, você está estabelecendo este padrão para sua vida. Eu, como terapeuta, atendo dentro do meu consultório, dentro da minha realidade, seja no online ou no presencial, pessoas que todas, em alguma coisa, elas vêm e diz: Neuza, mas eu não consigo. E eu também, muitas vezes, eu já decretei, já falei: eu não consigo. Entende? Então, quando a gente faz essa autoanálise, o que eu faço hoje? Hoje eu tenho um outro decreto para cancelar esse decreto. Então, às vezes vem aquela... Hoje eu acredito que já não vem muito, mas quando vinha essa questão do eu não consigo, eu dizia: como? Se eu sou a consciência.
Como se eu sou a emanação de Deus? O que eu posso mudar dentro dessa realidade do meu mental para que isso não continue controlando a minha decisão, a minha escolha? Porque quando a gente diz eu não consigo, a gente não escolhe. Quando eu digo eu não consigo, a gente não avança. Quando eu digo eu não consigo, o próximo passo ele deixa de existir. Eu paraliso a possibilidade de fazer aquilo, de testar aquilo, de experimentar aquilo e ter uma outra percepção completamente diferente desta percepção que eu tenho hoje. Todos esses decretos colocam a gente em um estado distorcido da nossa realidade, de quem nós somos. Então, já faz essa pergunta aí. Quais são os momentos da minha vida, do meu dia a dia, em que eu uso este eu não consigo? E quais são os sonhos e desejos que estão aqui dentro da minha mente e do meu coração que eu nunca realizei porque eu tenho esta crença de que eu não consigo? E pode ser coisas assim pequenas, mas que dentro do seu processo de experimentação da realidade poderia fazer a diferença. Poderia trazer para você uma outra experiência de vida. Se você eliminar do seu contexto, da sua realidade, um decreto como esse. Entende? Então, como eu posso alterar isso? Sempre que eu percebo, analisando a minha vida, que eu falo coisas e isso que eu estou falando, eu estou também pensando e isso está travando a minha experiência de vida. Por quê? Falei ontem ainda na live, a nossa experiência de vida é descobrir o nosso potencial nesta realidade humana, como emanação de Deus, como filhos da fonte criadora. Uma experiência divina, nós somos o espírito nessa experiência divina. Então, imagina o potencial desse espírito. E se nós viemos aqui para fazer esse processo de descobrir essa nossa verdadeira identidade, essa nossa essência, como é que a gente vai conseguir chegar neste lugar de descoberta? De, como dizia o Cristo, de tirar esse véu que encobre essa realidade, se nós temos decretos como esses que nos impedem de ir mais além. Então, dentro do processo de expansão de consciência, por exemplo, cada um desses decretos aqui, eles são fundamentais para o nosso fracasso. Eles são fundamentais. Quer fracasso? Use esses decretos. O fracasso é certo. E o que é fundamental aqui para eliminar esses decretos? É a gente justamente se conectar com essa identidade, com essa lembrança de, peraí, não. O que eu estou falando sobre mim não diz a verdade sobre mim. Então eu preciso mudar isso. Só eu posso alterar isso dentro de mim. Esse é o primeiro decreto. O segundo decreto também, que a maioria das pessoas que não conseguem, principalmente, que não conseguem ter sucesso na vida, que não conseguem levar um projeto, que não conseguem se desenvolver, e aqui já é mais na parte profissional, na parte do desenvolvimento também espiritual, eu não tenho tempo. Eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer aquilo, mas eu não tenho tempo. Eu preciso estudar. Mas eu não tenho tempo. Eu preciso melhorar nisso aqui, mas eu não tenho tempo. Eu preciso cuidar do meu corpo, mas eu não tenho tempo. Eu preciso cuidar da minha pele, não tenho tempo. Eu preciso ir, sei lá, em algum lugar, mas eu gostaria muito de ir, mas eu não tenho tempo, eu não acho tempo. Isso é um decreto também. E quando você está determinando, estabelecendo que você não tem tempo, você nunca vai encontrar o tempo até que você mude isso dentro da sua mente.
Tem pessoas que desejam evoluir, e aí evoluir em termos de financeiro, em termos de profissão mesmo, de ser alguém ali melhor, de se desenvolver, mas esse decreto impede que ela consiga encontrar este tempo para que ela possa se desenvolver. E dentro dessa declaração, desse decreto, o que pode ter por trás disso aqui? Em todos eles tem a mesma coisa. Crenças distorcidas sobre quem você é, ou falta do conhecimento sobre quem você é. E quando a gente vai aqui numa análise bem radical mesmo e racional, o que é tempo? Aqui nessa dimensão, a gente compreende como tempo um dia de 24 horas. O dia de 24 horas, ele é igual para todo mundo. Ninguém tem mais e nem menos que isso. Então, o tempo aqui dentro desse relativo, dentro dessa realidade matéria, ele é igual para todo mundo. Então, quando eu digo que eu não tenho tempo, pode significar que eu não sei administrar a minha vida. Pode significar que eu estou fugindo da realidade ou da responsabilidade sobre a minha vida. Porque talvez seja mais fácil eu dizer que eu não tenho tempo do que eu enfrentar uma responsabilidade por mudar a minha vida, quando dentro de mim eu posso ter medo de mudar a minha vida. Pelo simples fato de que algo dentro de mim diz que eu não sou merecedora, diz que eu não tenho capacidade, diz que se eu fizer e mudar, eu vou perder alguma coisa, porque a gente só se coloca nesse lugar de bloquear o nosso processo evolutivo quando a gente tem questões dentro da gente mal resolvidas que nós temos o medo de enfrentar. E aí, qual é o meio de sobrevivência que essa mente humana, ego, vai encontrar? A falta do tempo. Então, esse é um dos decretos. Falta de tempo. E aí vem a autoanálise. Em que momentos da minha vida, em que momentos do meu dia, eu estou decretando que eu não tenho tempo? É diante de qual decisão? É diante de qual escolha? Porque sim, quando eu digo que eu não tenho tempo, eu estou escolhendo não tomar uma determinada ação. Que ação é essa? Que eu não tenho tempo. E aí, é cada um de nós, isso daqui é pessoal, então eu faço essa análise na minha vida. Então você, como que você pode chegar neste lugar de você olhar para toda a sua história, olhar em qual área da sua vida existe um desconforto, ou seja, você não atingiu o resultado que você gostaria de atingir e que um dos motivos é a falta de tempo. Olha como quando a gente pensa em evolução, existe todo um processo que nos leva para a evolução. Não existe uma evolução, uma melhora da nossa vida sem um mínimo esforço. E dentro desse mínimo esforço está o fato da gente olhar, da gente analisar e da gente perceber o que nós precisamos mudar, eliminar, ou transformar, ou curar, ou ressignificar. Quando a gente olha para a nossa vida e diz, caramba, eu só não consigo fazer isso, ou eu só não consegui realizar isto ainda, porque uma das coisas que eu estou o tempo todo falando para mim e pensando sobre é que eu não tenho tempo. E agora eu descubro que esse decreto, que esse comportamento, que esse hábito é uma fuga.
Eu estou fugindo disso, eu estou fugindo daquilo. Autoconhecimento. Eu abro uma janela na minha frente e aí eu olho do lado de fora dessa janela da minha consciência e aí eu começo a perceber todos os momentos da minha vida onde eu estou fazendo o quê? Me auto-sabotando, me privando. Por diversas questões, que pode ser algo que começou lá na infância. Pode ser um trauma que eu tive lá na infância, pode ser um não que eu levei, pode ser a forma como eu fui tratada, que me leva hoje a usar essa desculpa, porque é uma desculpa. Quando a gente entra no contexto que o tempo é igual para todo mundo, então eu estou usando uma desculpa para não chegar a um determinado lugar. E isso pode até ser, por exemplo, poxa, eu tenho honra pela minha família e eu não quero ir além disso porque eu vou desonrar a minha família. Então, por conta disso, eu digo, não, eu não tenho tempo para estudar determinada coisa. Porque se eu estudar, eu vou agir, se eu agir, eu vou evoluir, se eu evoluir, eu vou ficar melhor do que a minha família. E isso é uma desonra. Olha quanta coisa pode estar por detrás de um simples hábito, comportamento de dizer não tenho tempo. É por isso que eu não faço. Então também pegue esse decreto e coloque ele aí para que você possa analisá-lo durante o decorrer do seu dia, da sua semana, e sempre que ele vier, você precisa fazer essa autoterapia, porque, gente, isso daqui, quando a gente vai para esse lugar, nós estamos fazendo terapia com a gente mesmo. Autoterapia, autoanálise, autoconhecimento é perceber como você funciona. E quando você percebe como você funciona, você consegue entender por que certas coisas dão certo e por que certas coisas não dão certo na sua vida. Vamos lá. Terceiro decreto que a gente não deve dizer isso, que parece com o primeiro, mas na verdade é diferente, que é muito difícil. O primeiro, eu não consigo, a pessoa ela nem dá o primeiro passo. Esse aqui, o terceiro, é muito difícil, ela desiste. Ela começa e desiste. Ela começa e para. É muito difícil. Então vamos lá, vamos fazer a mesma autoanálise. Em que momentos da minha vida, em que situações da minha vida eu estou decretando que determinada ação, determinada situação é muito difícil e eu estou desistindo, eu estou abandonando, eu estou deixando de lado. Às vezes o próprio pensamento, a pessoa nem precisa verbalizar, o fato dela pensar aquilo o tempo todo, várias vezes por dia, nossa, mas é muito difícil, ela desiste. E aí vem a pergunta, quantas vezes você já desistiu de coisas na sua vida porque você achou muito difícil? Coisas que talvez até hoje você desejaria experimentar, desejaria fazer, desejaria ter, mas você acha que é muito difícil para você. E de novo, por trás disso também tem uma crença ou várias crenças que te levam nesse lugar de achar que é muito difícil, de declarar, decretar que é muito difícil. Quando você se conecta com as situações, você também se conecta com o que aquela situação te remete ou te faz se lembrar. Poxa, essa situação eu sei que é muito difícil, e aí você volta lá no passado e você diz, porque eu já tive uma experiência assim no passado e eu fracassei. Às vezes, um fracasso mal interpretado no passado leva a gente a não reagir e agir mais diante de uma situação diferente daquela, mas que relembra aquela.
Pode ser uma situação completamente diferente. Mas a ação que você precisa tomar te leva para aquele passado aonde não deu certo, aonde fracassou. E aí você paralisa. E aí a desculpa que vem novamente é: eu acho muito difícil isso. Não, eu não vou nem fazer, eu vou desistir. Por quê? Porque eu sei que aqui não vai. Eu sei que eu já fracassei, eu sei que já não deu certo. Entende? Então, o que isso também nos leva a compreender? Que também existe uma desconexão sobre essa nossa essência. Esse nosso propósito de estar aqui descobrindo esse nosso potencial. E como que eu vou descobrir os meus potenciais se eu estou me paralisando por situações que eu tenho medo? E que eu já ali olho para a situação e já dou um decreto. Eu faço, porque o decreto é uma escolha. É muito difícil, desisto. Pronto, é uma escolha. E a gente repete isso na nossa vida muitas vezes. E aí, o que leva uma pessoa a fazer isso, por exemplo? Quando ela faz esse decreto, ela pode passar anos num emprego que ela não gosta. Ela pode passar anos num relacionamento que ela não gosta, que ela não é feliz. Porque é difícil conversar, porque é difícil encerrar um relacionamento, porque é difícil eu mesmo fazer a mudança que é necessária. Porque é difícil aprender uma outra coisa ali naquele emprego, naquela profissão, que vai me dar uma profissão, porque eu não me sinto capaz, então tudo se torna muito difícil, muito desafiador. E aí a gente precisa aqui, nesse lugar também, quando a gente se depara com uma situação que a gente fala assim, é muito difícil, a gente precisa fazer uma outra pergunta que nos leva a essa reflexão, que nos traz esse autoconhecimento de que se eu acho que isso é muito difícil de enfrentar ou de fazer, o que exatamente eu penso sobre mim? Qual é a visão que eu tenho sobre mim? Em que lugar que eu estou me colocando para olhar para essa situação e achar que ela é muito difícil, mesmo sabendo que eu estou desejando poder experimentar dessa situação. Percebe como a gente consegue ir por um lugar mais profundo quando a gente se permite fazer perguntas? Vamos lá. O quarto decreto aqui diz: as pessoas não me apoiam. Quando a pessoa decreta, as pessoas não me apoiam, primeiro, ela já tem uma autoimagem sobre ela que depende da aprovação do outro. Segundo, ela não tem coragem de ultrapassar a barreira do julgamento. E porque na cabeça dela existe uma ideia de que as pessoas não apoiam, porque ela tem uma expectativa em cima das pessoas, ela também desiste de fazer tal coisa, de ter uma iniciativa. De repente, e aí eu vejo muitas pessoas no campo de fazer uma transição de carreira, abrir um próprio negócio, ser um empreendedor, uma empreendedora. Porque ela tem uma expectativa de aprovação do outro que faz com que ela tenha medo da frustração. E por medo da frustração e por medo do julgamento, ela paralisa o processo, ela desiste, ela se auto-sabota.
E aí vem a mesma pergunta, porque a gente aqui precisa fazer pergunta para encontrar a resposta. Então, qual é a pergunta? Em quais situações da minha vida eu já desisti porque eu acreditei que as pessoas não iriam me apoiar? Em quais situações da minha vida eu desisti porque eu tive medo do julgamento daquelas pessoas que não iriam me apoiar? E qual é a visão que eu tinha sobre mim que me levaram a acreditar que eu precisava da aprovação das pessoas? Porque aqui a gente entra naquele conceito de que cada um tem um mapa mental da sua realidade e enxerga a realidade de uma forma diferente. Então, se existe um desejo dentro de você, um sonho dentro de você, ele é seu. Se isso é verdadeiro dentro de você, nem sempre e na maioria das vezes as pessoas ao seu redor vão te apoiar. E a maioria das pessoas desistem de um sonho esperando o apoio justamente das pessoas que estão ao seu redor. E essas, em geral, serão as últimas que vão apoiar, dependendo a mudança que você quer fazer na sua vida. Vou dar um exemplo da minha própria vida. Bom, eu trabalhei durante 15 anos na área de tecnologia da informação. Trabalhava com migração de dados para grandes empresas. Então eu mudei radicalmente para a área de desenvolvimento pessoal, terapias. Hoje, mentorias com especialização em consciência neurolinguística. A minha família me apoia. Eles estão cagando para isso. Eles não dão nem opinião, mas eles nunca fizeram uma terapia comigo. Eles nunca disseram: nossa, o que você faz é muito legal. Dos próximos, de muitos parentes que eu tenho, eu posso dizer que existem três pessoas dessas pessoas que dizem: olha, eu acho muito legal o que você faz, mas elas nunca disseram: Neuza, eu gostaria de fazer uma terapia com você. Ai, me fala mais sobre isso. Não. Nenhum comentário nos meus vídeos, nenhuma participação nas minhas lives. Imagina se eu dependesse dessas pessoas para me apoiar no meu propósito. Entende? Quando eu saí aqui do Brasil, da primeira vez que eu saí do Brasil, em 2015, eu morei fora durante praticamente 8 anos e voltei agora, recente, faz um ano que eu voltei para o Brasil. Quando eu saí, o que eles diziam para mim é assim: cara, você é louca. Nossa, você tá estável. Nossa, você já tá estável nessa empresa. Você tem uma vida boa nessa empresa. Você vai fazer isso? Pra quê? Olha a sua idade. Ai, pra que isso? Imagina se eu dependesse desta aprovação para tomar essa decisão. Eu nunca teria saído do lugar. Eu nunca teria saído do lugar. Então, aqui, tenha certeza de que se você deseja fazer uma grande mudança na sua vida, as pessoas mais próximas de você, elas não vão te apoiar. E se vão apoiar, vai ser um aqui, outro ali. As pessoas, todas as pessoas, elas não vão te apoiar no começo. E não é por maldade. Primeiro é porque elas estão no condicionamento mental delas, elas têm um mapa mental do que é bom, do que é estável, do que é seguro, e a maioria das pessoas vive nesse conceito de estabilidade, então dependendo da mudança que você deseja fazer, elas não vão te apoiar. E aqui, qual é o nosso papel aqui? É ter a autorresponsabilidade de dizer:
mas é o meu sonho. Mas é o meu desejo. Isso aqui está dentro do meu coração, não está dentro do coração da outra pessoa. Então eu não preciso criar nenhuma expectativa de que essa pessoa vai comigo ou de que essa pessoa vai me apoiar. E de repente, por um bom período de tempo, eu vou precisar caminhar sozinha nesse novo caminho. E aí vem uma outra pergunta que nos ajuda a sair deste lugar e mudar essa nossa forma de ver o nosso processo, que é: eu realmente estou disposta a seguir nesse caminho, mesmo sem apoio? Isso é importante para mim? Aonde que isso vai me levar? Qual vai ser o resultado? No meu caso, eu já tinha uma visão de qual seria o resultado, porque era um desejo bem forte no meu coração. Então eu já sabia que, independente de apoio ou não, eu nunca iria voltar atrás, eu nunca iria desistir. E isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu e não vai acontecer. Por quê? Porque é tão forte e é tão certo dentro de mim que, com apoio ou sem apoio daquelas pessoas que eu espero que me apoiem, sem ou com, eu continuo. Então isso precisa estar claro na minha vida. Por que que eu estou decretando isso? As pessoas não me apoiam. E o que isso tem de valor sobre as minhas decisões? Sobre as minhas realizações? Quinto e último decreto aqui que eu vou colocar, que está relacionado também ao quarto, mas que aqui ele já é mais abrangente, que é: vão me julgar, as pessoas vão me julgar. E aqui é independente de ser da família, independente, as pessoas vão me julgar. Eu vou dar o exemplo aqui meu de novo, né? Até 2019, por exemplo, eu não tinha nem Instagram, não tinha redes sociais, não ligava para redes sociais. E quando eu migrei, quando eu comecei a trabalhar lá em 2017, que eu já comecei a trabalhar na parte de terapias, em 2019 eu falei: não, eu preciso de uma rede social. Eu preciso. E aí eu vi que a internet era um meio, é uma ferramenta de trabalho. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho. É onde a gente expõe os nossos conhecimentos, é onde a gente chega a pessoas diferentes, pessoas novas, e é onde também as pessoas se conectam com a nossa história, com o nosso ideal de vida. Quando eu comecei lá atrás, em 2019, existia uma crença minha que dizia sempre o seguinte: e se eu falar isso, o que que as pessoas vão dizer? E se eu fizer isso, o que que as pessoas vão dizer? Ou seja, essa ideia do vão me julgar era muito forte. Se eu não tivesse tanta certeza do meu propósito, do que eu realmente queria, eu nem teria começado a pôr a minha cara aqui nos meios sociais, por conta do medo do julgar. As pessoas vão me julgar, melhor nem falar. As pessoas vão me julgar, melhor nem aparecer. O que eu vou falar pode soar de uma forma muito negativa para as pessoas, e as pessoas vão criar ali um julgamento sobre mim. Eu não sei lidar com isso. Então, a gente faz a mesma questão aqui, o mesmo questionamento, que é: quais foram as coisas que você deixou de fazer na sua vida simplesmente porque você teve medo do julgamento? Porque uma mensagem lá na sua mente, uma imagem e um decreto verbal te levou a dizer: vão me julgar se eu fizer isso. Vão me julgar se eu tomar essa atitude. Vão me julgar se eu tomar essa decisão. Então, entre ser julgada e não fazer, eu prefiro não fazer.
Só que aí quais foram os sonhos, os desejos que você deixou de realizar por conta desse medo, desse julgamento? O que você deixou de fazer na sua vida por meio desse medo, dessa crença? Quando a gente fala, nossa, vão me julgar, a gente está decretando algo que só aconteceu na nossa mente. Na realidade, nunca aconteceu. Todos esses decretos aqui são baseados em ansiedade com relação ao futuro. Eu estou prevendo um futuro que só está acontecendo na minha mente. Não aconteceu. Eu estou criando na minha mente, a partir disso eu estou fazendo escolhas. No caso aqui, desse quinto decreto vão me julgar, por isso eu não faço. Vão me julgar, por isso eu desisto. Vão me julgar, por isso eu escolho permanecer aqui num lugar que eu não gosto, fazendo algo que eu não gosto, vivendo muitas vezes com uma pessoa que eu não gosto, para evitar um julgamento que eu acho que vai acontecer, porque dentro de mim eu inconscientemente acredito que eu não sei lidar com o julgamento. Eu tenho clientes que trabalham esse processo de se desenvolver profissionalmente, mas que não conseguem tomar certas atitudes por conta do medo do julgamento. E aí é necessário fazer todo um trabalho de trazer a consciência para a pessoa, para que ela se conecte com algo maior dentro dela, para que ela consiga compreender que essa crença, essa conversa mental só existe no plano mental. E aí ela tem essa escolha de eu vou tratar e curar isso, ou eu vou permitir que isso se manifeste na minha realidade, porque é exatamente isso que acontece. Todos esses decretos, se você alimentá-los e permitir que eles continuem residindo no seu campo mental, eles vão se tornar realidade. Serão manifestados na sua vida de alguma forma. De novo, aqui existe uma desconexão com a realidade sobre quem eu sou em essência. Indo mais além, aqui existe uma desconexão com o fato de que se eu sou a emanação de Deus vivendo nessa realidade, logo existe um propósito para eu estar aqui. E esse propósito, ele é muito maior do que qualquer limitação que eu acredite que existe dentro da minha mente, que eu estou criando. Baseado no fatos do passado, na minha história do passado, baseado naquilo que eu acho, porque aqui é tudo eu acho. Né? Vou falar de novo os 5 aqui. Eu acho que eu não consigo fazer isso. Eu acho que eu não tenho tempo. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que as pessoas não vão me apoiar. Eu acho que as pessoas vão me julgar. É um achismo mental que vai ou não se manifestar dependendo da ação que você vai tomar diante disso. E para isso, a gente só toma ação quando a gente ganha consciência. E a consciência a gente ganha através dessa autoanálise e dessas perguntas que a gente vai fazendo. Eu vou trazer para vocês uma leitura, e aí vou até contar a história dessa leitura, que deixa eu pegar o livro aqui, do livro Um Curso em Milagres. Então, hoje de manhã, ontem eu compartilhei aqui que eu estou me permitindo confiar e ter a certeza de que a informação e a mensagem, ela vai fluir. Então, eu não preciso me preocupar em preparar uma live, porque essa live, ela vai fluir. E foi muito interessante, porque ontem eu saí, né, e voltei um pouco tarde, fui dormir, já era mais de meia-noite, e eu acordo às 5 da manhã, e aí eu fui dormir, e aí eu dormi e falei, bom, eu preciso, né, sentei na cama, falei, eu preciso preparar
que eu vou falar amanhã, né? O que eu realmente vou falar amanhã? E beleza, eu sei, fui dormir. Bom, eu sei que amanhã a informação virá. E olha que interessante. Quando eu acordei hoje de manhã, às 5 da manhã, eu falei, o que eu vou falar hoje na live? E aí eu levantei, fui no banheiro, e aí eu vim aqui nessa parte aqui que é o meu escritório, onde eu trabalho, e em cima da mesa tem o meu caderno, esse é um caderno de anotações, então eu faço anotações de ideias, né? E aí eu abri nessa página que tinha essas ideias, porque essas ideias aqui eram um vídeo que eu iria fazer sobre esses decretos. Eu falei, cara, é isso. Se eu abrir aqui, é essa a mensagem. Então, não vai ser um vídeo para o YouTube, vai ser a live. Eu vou falar sobre isso. Eu senti que era para falar sobre isso. E aí eu olhei e falei, nossa, mas eu preciso completar isso. Tá faltando alguma coisa aqui. E aí, o livro, Um Curso em Milagres, ele tava aqui na estante, fechadinho lá. E eu senti de pegar o livro, Um Curso em Milagres. E aí eu falei, vou abrir. O livro estava fechado, vou abrir o livro. E aí eu abri o livro exatamente nesta leitura, que não sei se vocês vão ver, mas ela já está grifada, porque eu já li isso daqui na época que eu fazia as lições do livro Um Curso em Milagres. E esse trecho que está grifado, está na página 708 do capítulo 31, que fala sobre a visão final, ele fala sobre autoconceito. E todos os temas que eu falei aqui é um autoconceito. Eu tenho um conceito de que eu não tenho tempo. Eu criei um conceito de que as pessoas vão me julgar. São conceitos. E aí, olha o que a leitura diz. Vou ler para finalizar essa nossa reflexão. Um autoconceito não tem significado, pois ninguém aqui pode ver para que serve. E, portanto, não é capaz de retratar o que ele é. Mesmo assim, todo o aprendizado que o mundo dirige começou e terminou com o simples objetivo de ensinar-te esse conceito para ti mesmo, para que escolhas seguir as leis deste mundo e nunca buscar ir além das suas estradas, nem compreender o modo como vês a ti mesmo. O autoconceito, ele impede que você vê a si mesmo, que você se conecte com você mesmo, na sua essência. Agora, o Espírito Santo, o livro O Curso em Milagres, ele trata a nossa essência como Espírito Santo. O Espírito Santo tem que achar um modo para ajudar-te a ver que esse autoconceito tem que ser desfeito. Se é que queres alguma paz que seja dada à tua mente. Tampouco pode ele ser desprendido a não ser através das lições que tenham o objetivo de te ensinar que és uma outra coisa. Olha a profundidade desse texto quando a gente olha para esses 5 decretos aqui que criam na nossa vida, na nossa mente, um autoconceito falso sobre quem nós somos. Então, quando eu elimino isso daqui da minha vida e eu ressignifico isso daqui, eu vou mais perto do entendimento sobre quem eu sou. Percebe que esse processo, ele se aplica no nosso caminho de iluminação, de expansão da nossa consciência? Não se trata só de você eliminar para que você possa experimentar uma realidade diferente, mas que você possa experimentar para que você possa se conectar com a verdade sobre a sua essência. Por isso que eu disse lá no começo que esse trabalho de autoanálise,
ele é um trabalho de autocura. É uma terapia que você se aplica, você se auto-aplica. Compreende? Meus queridos, fiquem com essa mensagem. Eu vou colocar esse texto aqui também escrito no final da live, na descrição da live, ok? E vocês podem usar esse momento para reflexão, usar esse texto aqui também para reflexão e usar esses 5 elementos para a reflexão. Para que vocês olhem para a vida de vocês e percebam o quanto vocês estão próximos ou distante do entendimento sobre quem são vocês. Quando a gente faz esse processo e a gente compreende isso, a gente se conecta também com o propósito de estarmos aqui. O propósito de estarmos aqui. Ok? Meus queridos, gratidão por quem esteve aqui na live. Deixa eu ver se eu visualizo aqui. Amanhã tem live novamente às 7 da manhã. Ok? E essa live, ela vai ficar gravada aqui no feed, aqui do Instagram. E ela também vai lá para o YouTube, tá bom? Então amanhã, novamente um assunto, não sei o assunto, porque ainda vou me conectar com o assunto, mas sempre será alguma coisa que traga essa consciência pra gente, que faça a gente entrar num lugar de reflexão. Vou te falar uma coisa, ninguém muda a vida sem entrar nesse processo de autorreflexão e de autopercepção de como está funcionando. Quando eu entendo como eu estou funcionando, eu entendo porque certas coisas não estão dando certo na minha vida. Isso é individual. Ninguém consegue fazer esse processo por você. Então, o que eu consigo aqui é trazer a mensagem, trazer a ferramenta, mas o trabalho para absorver isso é individual, é só você que pode fazer. Tá bom? Então, beijos para quem esteve presente na live, beijos para quem vai assistir a live aí depois na gravação e eu vejo vocês todos os dias às 7 da manhã. Beijos e bom domingo!